pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Hoje eu trago para vocês um vídeo de resenha sobre Partenon Místico, este livro belíssimo do Enéas Tavares. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no canal se não for inscrito, deixe o like para ajudar na divulgação e também ative as notificações. Todos os links de compra do livro, das minhas redes sociais, enfim, vão estar todos aqui embaixo, tá? Vou deixar pra vocês aqui embaixo, pra vocês me seguirem também no Instagram. Vamos falar primeiro o que a gente logo de cara já vê nesse livro, que encanta e muitas vezes a gente já compra pela capa. A edição, né? A edição está muito bonita, eu mostrei no unboxing, mas eu vou mostrar de novo aqui como ela tá linda, gente. É uma das capas mais bonitas que a Darkside já lançou. É muito linda, realmente. Essa mistura de verde com dourado ficou impecável. O corte colorido que eu amo também. E a lombada na estante fica surreal, fica muito bonita. Além da capa, né, do corte e tudo, a edição tem muita coisa extra, que foi o que me conquistou. Aqui também temos um autógrafo do Enéas. E aqui começa o livro, sempre a edição sempre caprichada. E nessa edição a gente tem um sumário. Temos aqui os personagens principais, a descrição, né, do nome e do que a pessoa é. E aqui a gente tem ilustração dos personagens. Eu adoro quando tem ilustração, porque aí eu consigo ler sobre o personagem já imaginando como ele é, as características dele. Então é muito legal. Tem do Sérgio Pompeu, que é um dos protagonistas, é um dos que mais aparece aqui. Tem do Bento Alves, que também faz um co-protagonismo com ele, o Dr. Benignos. Temos a Vitória, a Cauã, que é uma índia, Sofiere de Azevedo, Antônio Luizon, Beatriz de Almeida e Souza. Temos o Giovanni Felipeto, ele toca violino. E o Trolho, que é um modelo B215, ele é um secretário. Autômato, um robótico. Temos também a Nyoko Takeda, que é da Ordem Positivista, né? Que eles estão lutando contra. Tem o Dr. Sigmund Macher também, que ele faz atrocidades, ele faz experimentos, ele mede os cérebros e pela medida do cérebro ele diz se a pessoa presta ou não presta. Olhem só. E a Nyoko é uma agente, ela é japonesa, mas sim, eles não se importaram muito porque ela tá cumprindo a ordem deles. Mas essa ordem positivista não é a favor das raças. Eles querem só raça branca e deu. E o Grão é um positivista, que é o grande vilão desta história. Aí a gente tem também o quê? Mapas da Porto Alegre dos Amantes, que é onde se passa a história. Um mapa bem bonito. A Ilha do Desencanto, que é onde estão os nossos heróis, né? Onde eles estão situados. E mais uma ilha aqui do Forte da Pólvora, que é onde estão a Ordem Positivista, né? Que são os rivais deles. E aí começa aqui uma nota sobre a grafia. O que essa nota diz? O livro é escrito com uma grafia antiga, tá? Porque ele bebe muito da fonte de livros clássicos, então o autor resolveu fazer assim. E eu achei muito legal, tipo PH, Y, coisas que foram saindo da nossa língua atual e que existia antigamente, e que elas dão um certo encanto para a história, uma imersão nesse mundo, porque aí você se sente meio antigo, assim, retrô, sabe? Ficou muito legal, não me atrapalhou em nada, então acho que foi uma jogada muito boa. Que explica também nesse aviso que esse livro se passa 15 anos antes do outro livro do autor, que é a Lição de Anatomia do Temível Dr. Luizon. Eu não tenho esse livro, mas quem leu fala que é muito bom também. Mas podem ler tranquilamente separados, que não tem problema nenhum, tá? Então a gente tem 8 personagens aqui no Partenon Místico e 2 mulheres. A Vitória Cauã, que é uma indígena, a gente não sabe muito bem qual é a origem dela, explica um pouquinho, sim. Mas ela meio que nasceu, assim, da floresta. Os pais dela encontraram ela num cestinho, alguma coisa assim. E ela tem visões, ela tem todos uns poderes de bruxa, né? E eles não aceitaram muito bem. Ela acabou saindo de lá e indo pro mundo. A outra mulher que a gente tem é a Beatriz, né? Eu falei pra vocês o nome. Se não me engano, se falei certo, é Beatriz. Ela é uma mulher negra e ela é escritora. E aí ela escreve sobre um pseudônimo masculino, porque
Beatriz de Almeida e Souza, porque ser negro já é difícil, escritor negro, né, já sofre muito preconceito, quem dirá uma mulher negra escrevendo, então ela teve que escrever sobre pseudônimo. Então essas são as duas personagens mulheres, e aí do outro lado a Nyoko, né, eu falei pra vocês. E aí tem também o nosso secretário robótico, que é muito legalzinho, que tá aqui, mostrei pra vocês também, ele gosta de ler livros, esses são os personagens do nosso Parthenon Místico. Sobre a narração do livro, o livro é narrado através de cartas, é um livro epistolar, tá? Então, começa com uma carta, depois temos, ao invés de diários que seriam escritos durante o dia, eles usam noitários que são escritos durante a noite. Então, todos os pensamentos dos personagens, eles escrevem noitários. Não são todos que fazem isso, mas a maioria faz. Outros fazem gravações para o robótico, tem anotações, apontamentos, transcrições. Então, o livro é todo dessa forma, tá? Todo cheio de fragmentos que a gente vai juntando ali, tá? Um dos principais protagonistas é o Sérgio Pompeu. A narração é dominantemente dele. Temos muitas partes do noticiário dele contando, né, a versão dele, do que tá acontecendo. Mas a gente também tem da ordem positivista. Também temos a visão deles, o que eles estão planejando, o que eles querem fazer, o pensamento deles, da raça pura, toda aquela coisa, sabe? E aí eles não se fecham, né? Que é, então, o Parthenon Místico. Ele é uma sociedade secreta que luta contra a ordem positivista. Que é a ordem positivista? Eles pregam a pureza da raça branca, eles não aceitam outra raça, eles não aceitam a pessoa ter outra sexualidade, eles são bem firmes contra isso. Então, o Parthenon quer lutar contra isso, o Parthenon quer a igualdade de todo mundo. Então, eles se juntaram, né? Esse grupo de amigos foram se conhecendo e se juntando para este bem maior. Então, os dois estão em conflito. Como que começa esse livro? Esse livro começa quando o Bento Alves manda uma missiva, uma carta para o Sérgio Pompeu, convidando ele que venha visitar a Ilha dos Desencantos, né, Porto Alegre. O Sérgio mora em São Paulo, a família dele não é muito a favor das coisas que ele pensa. Os dois se conhecem porque eles estudavam num colégio juntos, e aí esse colégio pegou fogo, e aí depois a gente vai descobrir como aconteceu esse fogo, né? E aí ele aceita esse convite pra, né, conhecer ali a ilha, o Parthenon Místico e tal, e ele vai, né? E ele vai narrando no noitário dele como que tá sendo a viagem e tal, ele chega de trem, o Giovanni vai recebê-lo e logo já no início já começa a ação, porque já tem gente perseguindo eles e eles já andam numa fuga assim, socorro! Eu fiquei junto com eles assim, vai, corre! E aí o corre, né? O corre que eles andaram super veloz era 50 km/h, gente. Então é muito engraçado, né? Porque é um livro retrofuturista. O que quer dizer um livro retrofuturista? Ele se passa no passado, em 1896, mas ele tem elementos futuristas, né? Dirigíveis, a tecnologia a vapor. Isso é muito do steampunk. É a característica do steampunk, subgênero da fantasia e da ficção científica. Eu adoro livros de steampunk. Eu li uma outra série que tem toda steampunk, nossa, eu ficava amando, porque eu acho muito legal essa ambientação diferentona, né? E aí, robóticos e tal, que não existiria em 1896, mas existe. Então é bem engraçado e interessante de assistir. E aí o Sérgio chega, de fato, depois, né, são e salvo lá e começa a conhecer as pessoas, ver que eles são legais, cada um do seu jeito. Eles recém tinham recuperado a Vitória, resgatado, porque ela estava servindo de cobaia lá para a Ordem Positivista. Então eles invadiram o laboratório, destruíram, conseguiram pegar ela e ela voltou ali para eles. E eles são uma família, é uma família que um escolheu o outro para estar de companheiro e eles ficam lutando aí por esse ideal tão legal. Esse livro não é um livro que você lê tão rápido, tá? Ele não é um livro tão frenético. Eu demorei uns 4 dias pra ler. 4 dias pra mim, que leio rápido, não é tanto, tá? Mas, assim, não quer dizer nada. Cada um lê no seu ritmo. Mas ele tem cenas de batalha, ele tem cenas muito legais, muito interessantes. Mas ele também tem períodos mais de ambientação, de contar o passado de cada personagem. Nas gravações que a Vitória faz pro robótico, ela conta um pouquinho da vida dela. Nos noitários, eles também contam de onde eles surgiram, como eles foram parar ali. Então, a gente vai conhecendo os personagens também. E isso talvez deixe um pouquinho mais lenta a narrativa, mas não incomoda de forma alguma. Eu terminei esse livro feliz de ter terminado. Eu gostei muito dessa história. Eu achei um livro diferente, porque a gente vem, às vezes, lendo muita fantasia, vem aquela receita de bolo, sabe? Do herói, do
príncipe, da princesa, do herdeiro que vai herdar um poder e tal, sabe? Então, assim, ler esse livro pra mim foi, assim, sair um pouco daquela mesmice de livros de fantasia e também de ficção científica, porque, né, digamos, tem espaço e tal, pra uma coisa diferente. E eu gosto muito quando tem coisas diferentes no livro. Isso me atrai, isso prende a minha atenção, isso me tira da zona de conforto e é o que eu gosto bastante. Então, esse livro aqui tem muito disso, gente. Eu quero indicar pra vocês, indico mesmo, vou deixar os links de compra aqui embaixo, podem comprar sem medo, que é um livro bem legal, vocês vão gostar. Tem uma série no Amazon Prime que é A Todo Vapor, uma minissérie, que é desse ambiente aqui, tem alguns personagens. Ah, falando dos personagens, os personagens que o autor criou aqui, muitos deles já existem em outras histórias clássicas brasileiras, de autores brasileiros, então ele fez uma repaginação, digamos assim, para conquistar mais leitores. O que a gente quer e o que a gente sempre tenta, né, nós que produzimos conteúdo e os autores, é introduzir a leitura na vida das pessoas realmente, das crianças, dos adolescentes, que eles não se sintam obrigados a ler aqueles livros e odeiem, né? Isso acontece muito. E a intenção, acho que do Enéas, como ele é professor também, é inserir isso nas escolas, as faculdades, o prazer da leitura, você ler um livro bom, que tenha muita informação, que tenha uma carga do país que você vive, né? Uma trajetória, mas que também seja gostoso de ler, seja interessante, seja dinâmico, seja diferente. E não, muitas vezes, aquela mesmice que você acaba lendo, não entendendo nada, tendo que fazer resumo para a escola. Já aconteceu isso comigo. E depois você não vai nem querer chegar perto de um livro, porque você vai ficar traumatizado. E isso a gente não quer que aconteça. Então, Partenon Místico faz muito bem o seu papel quanto a isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até mais!